Olá, meu amigo e amiga! E começou o mês de junho. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste domingo, nesses tempos em que os domingos para pessoas como você e eu transcorrem na maior normalidade. E para as pessoas que acompanham o universo da vida política no Brasil, nós verificamos sempre sentimentos ambíguos, bem diferentes daqueles que nós vivenciamos num domingo, com tranquilidade, com os nossos afazeres. Nós não ficamos preocupados se segunda-feira pela manhã a Polícia Federal estará na nossa porta, se um parente nosso será levado pela Polícia Federal, enfim. Nós não ficamos preocupados com esse tipo de fato. No entanto, existe um universo muito grande de pessoas aqui no nosso país que já perderam a tranquilidade há muito tempo. Isso cria esses dois universos, né? Aquele que nós vivenciamos, o universo concreto, o mundo real, e um universo paralelo, que tem milhares e talvez milhões de pessoas vivendo no mundo da fantasia, acreditando no milagre. Percebam só quanta diferença. Você que escreve aqui para o nosso portal, que manda seus comentários, muitas vezes você fica demonstrando uma certa aflição, uma certa angústia da figura do inelegível depois de tantos crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro, sobretudo no período da pandemia, que causa sempre essa situação que é um grande paradoxo, né? Ele cometeu tantos crimes contra as pessoas de carne e osso aqui no nosso país e ele irá para a cadeia primeiro por crimes cometidos durante todo o governo dele, mas para a atuação contra o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Bom, essa angústia que muitas pessoas vivem, essa apreensão, ela é positiva, porque ela está direcionada para algo que está voltado para o mundo real, análises de coisas que estão acontecendo. Quando nós fazemos projeções aqui que o Bolsonaro irá para a cadeia, não é torcida, são fatos que ele provocou, que ele exerceu e que estão previstos na legislação brasileira. Uma vez denunciados, isso ensejaria um processo, o processo ensejaria um julgamento, e agora nós já estamos nessa fase, a fase dele ir para a cadeia, dele ser condenado e ir para a cadeia. E aí não tem nada fora de algum tipo de previsão legal, previsão constitucional aqui no Brasil. Por outro lado, para as pessoas que estão nesse universo paralelo, a angústia deles é no sentido diverso do nosso, porque eles estão voltando as suas energias e as suas angústias na busca de um milagre, de algo improvável, de algo que não está no ordenamento jurídico brasileiro. Porque a única solução para essas pessoas era que, dentro do ordenamento jurídico, aquilo que eles fizeram não fosse considerado crime, ou que os fatos não existissem, que os fatos fossem frutos de algum tipo de má-fé, alguém inventando uma história, mas não. As provas materiais aí são muito robustas. Então, a partir de amanhã, a gente tem um encerramento de uma fase dessa história toda e nós devemos ter paciência para aguardar o julgamento, que agora vai ficar muito mais rápido, gente. Processualmente, como eu já comentei com vocês, amanhã terminam os últimos depoimentos. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai fazer uma depurada em tudo aquilo que foi colocado ali pelas testemunhas, as provas, os documentos que foram colocados ali para defender, para alguma tese de defesa, e após isso, que seria uma espécie de saneamento, né, como se diz processualmente no direito brasileiro, será aberto um prazo de 5 dias para que o Ministério Público, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, apresente as suas alegações finais, o que compreendeu desse confronto das informações da acusação e da defesa, das testemunhas de acusação e da defesa, e se abrirá um prazo igual de 5 dias para que as defesas também falem. A partir daí, gente, é a fase do julgamento. Serão marcadas as sessões de julgamentos e aí certamente os julgamentos serão mais longos, mas com muitas exposições, porque nós estamos falando de um julgamento histórico. Então, se você hoje ainda tem algum tipo de angústia, algum tipo de tensão, algum tipo de ansiedade, olha, acalme o seu coração, porque se você olhar para o outro lado da rua, você vai ver gente com muito mais angústia do que você, muito mais apreensão, muito mais medo, e um sentimento de derrota, de frustração. E muitos ainda
terão um sentimento adicional, um sentimento que foram bobos, que foram enganados, que foram ludibriados. Os grandes veículos de comunicação, infelizmente, não estão ajudando nada no nosso país, a opinião pública, a compreender melhor o que está acontecendo no Brasil. Mas, na medida que os fatos forem surgindo ao longo desse processo, nós veremos as imagens dos depoimentos. Muitos depoimentos ali serão muito interessantes e muitos depoimentos ali serão utilizados pelos negacionistas como provas de que o Bolsonaro é um santo, que ele não quis fazer nada, que ele nunca pensou em golpe, enfim, como se todos nós fôssemos imbecis de acreditar que essa figura exerceu o comando da nação sem ter cometido nenhum tipo de crime, nenhum tipo de atentado à nossa democracia, que continua em curso ainda. Por essa razão, hoje nos jornais, nós ainda vimos muitas análises sobre o papel de Dudu Bananinha nos Estados Unidos, e que reforçam também os delírios de muita gente na extrema-direita, que são inexplicáveis. Eu fico impressionado como é que tem tanta gente ainda jogando falsas ilusões para as pessoas do campo da direita, as pessoas se identificam com Bolsonaro. E a última que você viu esses dias aí foi a carta, né, que foi mandada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e não foi assinada, inclusive, pelo titular da pasta, né, o secretário, que é equivalente a ministro aqui, foi assinado por uma funcionária de um escalão inferior, que essa carta continha mensagens, uma carta unilateral para o ministro Alexandre de Moraes, não cobrando absolutamente nada, escrevendo apenas o óbvio, que a jurisdição norte-americana é exercida dentro dos Estados Unidos, é a jurisdição brasileira exercida aqui dentro do território brasileiro. Que as decisões nossas aqui não têm a força de mexerem na realidade interna dos Estados Unidos. Nada além disso, inclusive na carta que foi assinada por uma senhora chamada Ada Bosch, tem a ver até com o nosso Bosquinho aqui, né? A senhora Ada Bosch, ela é uma especialista em direito administrativo nos Estados Unidos. E na carta que foi endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, ao Ministério da Justiça, quebrando qualquer tipo de protocolo, né, porque as relações entre estados se dão através dos seus corpos diplomáticos. Então mandou essa carta, um detalhe, com uma cópia endereçada a um advogado. E quem é advogado? Eu fui pesquisar com o advogado, é advogado da Rumble, da rede social, que está por trás dessa iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e mandar uma carta aqui para o Brasil. Ou seja, é um braço, um tentáculo dessa extrema-direita internacional articulada com a extrema-direita aqui no Brasil. Então, esse tipo de situação ainda está fomentando o imaginário de muitas pessoas, acreditando que, de fato, o Dudu Bananinha lá fora ele vai conseguir fazer com que o ministro Alexandre de Moraes perca direito de ter conta em banco. Hoje, inclusive, nos jornais, na Folha de São Paulo, tem uma matéria dizendo que há uma preocupação dos ministros da Suprema Corte com o que pode acontecer com o sistema bancário, o sistema financeiro aqui no Brasil. Pô, essa matéria tá de sacanagem? Que nós vamos ter um colapso aqui no sistema financeiro aqui no Brasil por conta de uma ação dos Estados Unidos que vai querer bloquear banco aqui. Gente, banco é um negócio, não é conversinha de amador, não. Os bancos são articulados internacionalmente. Não é assim que a banda toca. Tem muito dinheiro que circula de um lado para o outro. Não dá para chegar e fechar a torneira aqui no Brasil e dizer que não, a coisa só atinge o Brasil. Não é assim que as coisas funcionam. Então, são muitas ilusões, são muitas distorções, são muitas mentiras que essa gente fica contando de um lado para o outro e que não tem nenhum amparo na realidade. Portanto, o que irá acontecer? O que irá acontecer é aquilo que nós estamos vendo. O ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, não irá dar a menor pelota para essa carta. Essa gente da extrema-direita vai continuar a iludir as pessoas que acreditam nas pessoas da extrema-direita e o julgamento correrá de uma forma muito mais sólida, muito mais diligente, sem nenhum tipo de atraso. Inclusive porque os ministros estão vendo
com quem a gente está lidando, as forças que nós estamos lidando, e as sentenças serão muito duras, porque se essa gente, a raia miúda que esteve à frente das manifestações todas ali, essa gente pegou 17 anos, 14, 15 anos, os autores intelectuais vão pegar uma pena muito maior. Porque 17 anos, gente, só para fechar aqui esse aspecto jurídico aqui do nosso encontro de hoje, as penas elas estão colocadas num patamar abaixo daquilo que cada artigo do Código Penal, da legislação especial, prevê. Tem crime que tem uma pena muito mais alta. Se todos fossem condenados, dessa gente do 8 de janeiro, pelo topo do que está previsto em cada tipo penal, eles pegariam quase 40 anos cada um. E esse será o volume de pena, quase 40 anos, mais de 30 anos, que a figura do inelegível será condenado junto com os membros da sua ORCRIM. A ORCRIM, dificilmente alguém pegará o volume de pena da figura do inelegível. Então, o que sobra para essas pessoas? Apenas o desespero, mas o desespero inútil. E como eu disse para você que está nesse domingão ainda, com essas interrogações, por que ele não foi preso? Olha, como eu digo para vocês, acalme seu coração. Esse mês de junho promete. Muitas pessoas achando que íamos ter sentença só em setembro. Olha, a fila está sendo mais acelerada justamente por aqueles que estão fazendo todo tipo de manobra para destruir o Supremo Tribunal Federal. E nada funcionou até agora e nada funcionará daqui para frente. Nunca se esqueça que essa gente está atacando o ministro Alexandre de Moraes desde o primeiro minuto. Desde os primeiros meses ali, eles estão atacando o ministro Alexandre de Moraes. E não funcionou. As ameaças mais sólidas resultaram cadeias para muitas dessas criaturas. E agora as cadeias estão mais cheias com o pessoal do 8 de janeiro e agora elas vão ficar coroadas com os líderes, com esses insanos fazendo companhia a essa gente toda nas cadeias, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e no final do dia, lá às 17h40, 18 horas, estarei aqui para a gente fazer uma resenha dos principais veículos de comunicação impressos esse domingão, tá legal? Espero você, um grande abraço, tchau!